Salve, salve! Graça e paz! Na série de vídeos sobre Cristologia, hoje eu falarei sobre a prova bíblica da natureza humana de Jesus Cristo. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza se inscreva, clique em gostei e deixe também um comentário para que este vídeo seja recomendado para outras pessoas. Desde já, muito obrigado. A prova bíblica da natureza humana de Jesus Cristo. Primeira, a ascendência humana, nascido de mulher. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, nós lemos assim: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, feito da semente humana de Davi, e possível árvore genealógica humana, sem Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi e por aí afora. Crescimento e desenvolvimento naturais, vigor físico. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52, nós lemos assim: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Faculdades mentais humanas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40, nós lemos assim: E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele possuía aparência pessoal. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 9, nós lemos assim: Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ele possuía natureza humana completa, um corpo, por exemplo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 12, nós lemos assim: Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Ele possuía alma, como os homens. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 38, nós lemos assim: Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele possuía espírito, como os homens. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 46, nós lemos assim: Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Ele possuía limitações humanas. Limitações físicas, por exemplo. Fadiga. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 6, nós lemos assim: Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Ele sentiu sono, Mateus 8:24, e levantando-se no mar, tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas, Jesus, porém, estava dormindo. Ele sentiu fome, Mateus 21:18, nós lemos assim: De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Ele sentiu sede. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 28, nós lemos assim: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: Estou com sede. Ele passou pela experiência do sofrimento e dor. Lucas 22:44, nós lemos assim: E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam no chão. Como homem, ele foi sujeito à morte. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3, nós lemos assim: Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Como homem, ele teve limitações
intelectuais. Precisava crescer em conhecimento. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52, está escrito assim: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como homem, ele precisava adquirir conhecimento pela observação. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 13, nós lemos assim: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Como homem, ele possuía conhecimento limitado. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 32, nós lemos assim: Contudo, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como homem, ele teve limitações morais. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 18, nós lemos assim: Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. E em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 15, nós lemos assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Como homem, ele possuía limitações espirituais. Dependia das orações. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35, nós lemos assim: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Dependia do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, nós lemos assim: E diz a respeito de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 28, nós lemos assim: Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Como homem, ele possuía nomes humanos. Jesus, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz assim: Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Como homem, ele também foi chamado de Filho do Homem. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, nós lemos assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele recebeu o nome de Nazareno. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 22, nós lemos assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Ele foi chamado de profeta. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 11, nós lemos assim: E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Ele recebeu o nome de carpinteiro. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz assim: Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Ele recebeu o nome de homem. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 5, que diz assim: Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Aqui está o homem. 1 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5,
nós lemos assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como homem, ele teve relação humana com Deus, como mediador e sacerdote, como representante da humanidade, Jesus falava com Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 34, nós lemos assim: E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? É neste contexto que aparece a palavra grega kenosis, ou seja, o autoesvaziamento de Jesus Cristo, uma autorrenúncia dos atributos divinos. Jesus pôs de lado a forma de Deus, mas ao fazê-lo, não se despiu da sua natureza divina. Não houve autoextinção. Também o ser divino não se tornou humano. Sua personalidade continuou a mesma e reteve a consciência de ser Deus. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 13, nós lemos assim: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. O propósito da kenosis, ou do autoesvaziamento, foi a redenção. Na kenosis, Jesus deixou o uso independente do seu poder para depender do Espírito Santo. Por hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo eu falarei sobre a obra de Cristo na cruz. Obrigado por sua companhia e atenção neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.